Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula. Nós vamos ver sobre uma parte mais simplificada sobre ossos e sobre músculos, né, que vai trazer para vocês uma noção sobre o que são essas estruturas, né, e qual a função delas no nosso corpo, tá? E a partir disso vocês vão conseguir compreender melhor a questão do conteúdo, do material de apoio da instituição, tá? Então, inicialmente, o sistema esquelético humano. O que ele é? O sistema esquelético ele é composto de ossos e de cartilagens, tá? E as funções do sistema esquelético são sustentação e conformação do corpo, ou seja, ele dá sustentação para o nosso corpo e dá a forma também para o nosso corpo. Além de ter função de proteção de órgãos internos, desculpa. Se a gente observar no nosso tórax, tá? Nós temos aqui vários ossos, que são as nossas costelas, né? Mais aqui na frente, na região anterior, nós temos o osso externo. E dentro do nosso tórax, a gente tem alguns órgãos, né? Como o pulmão, o coração, que são órgãos vitais para o nosso funcionamento, para a nossa vida. E esses ossos que estão mais na parte externa, as costelas, o osso externo, eles têm ali a função de proteção para esses órgãos internos. O sistema esquelético humano, ele também é local de armazenamento de algumas substâncias, como o cálcio e o fósforo. E também é local de produção de células sanguíneas. Existem alguns ossos, que são ossos hematopoéticos, que dentro deles, eles apresentam a medula óssea vermelha, que é uma região que tem a função de produção de células sanguíneas. Por exemplo, nós temos no nosso osso do quadril, nós temos no nosso externo, que são ossos hematopoéticos, tá? Além disso, o sistema esquelético ele é um sistema de alavanca, que movimentado junto com os músculos, né, alavancado pelos músculos, permite o deslocamento do corpo no todo e em partes, ou seja, os ossos juntamente com os músculos não separado, né, um do outro, eles promovem para o nosso corpo, possibilitam que o nosso corpo realizem movimentos, ou seja, caminhar, levantar o braço, levantar a perna. São movimentos que o nosso corpo produz, mas por conta do quê? Da ação dos ossos junto com os músculos. Os ossos, então, o conceito, eles são órgãos esbranquiçados, muito duros, que unidos ao outro, né, um ao outro, por intermédio de junturas ou articulações, constitui o esqueleto. Ou seja, entre um osso e outro, né, quando tem o contato de um osso em outro, a gente tem a formação do que a gente chama de articulação. E é essa articulação que vai permitir o nosso movimento, tá? É uma forma especializada de tecido conjuntivo, ou seja, ele tem um tecido específico, ó, tecido conjuntivo, cuja principal característica é a mineralização de sua matriz óssea. O que é mineralização? O nosso osso ele está em constante produção de tecido ósseo e degradação desse tecido, como se fosse um equilíbrio. E isso mantém a nossa estrutura óssea, tá? Então, essa mineralização, ela acontece constantemente. E ele também é um tecido vivo, complexo e também dinâmico. Cartilagem, ela é uma forma elástica de tecido conectivo, semi-rígido, essa é uma característica dela, e forma partes do esqueleto, nas quais ocorre movimento. Onde ocorre movimento? Na região das articulações, onde eu tenho contato de um osso com o outro. E nessa região das articulações é onde a gente vai encontrar a cartilagem, que auxilia nessa movimentação. Nós temos a divisão do esqueleto, que é a forma como nós estudamos. Nós temos o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial ele é composto pelos ossos da cabeça, do pescoço e do tronco. Já o esqueleto apendicular ele é composto pelos membros superiores e inferiores. Membros superiores, os nossos braços. Membros inferiores, as nossas pernas. A união do esqueleto axial com o esqueleto apendicular, ela se faz por meio de duas cinturas. Cintura pélvica e a cintura escapular. Aqui na ordem, cintura escapular e cintura pélvica. A cintura escapular a gente encontra
aqui na região dos nossos ombros, e a pélvica na região do nosso quadril. Então, aqui nós temos os dois esqueletos. Nessa primeira imagem, a gente tem o esqueleto apendicular. Olha só em vermelho, os membros superiores e os membros inferiores. E aqui a gente já consegue observar as cinturas que eu comentei, ó. Cinturas escapulares, que está em vermelhinho aqui, tá? A gente vai falar sobre esses ossos. E a cintura pélvica. Depois, aqui na outra imagem, a gente tem o esqueleto axial. Ele é mais médio no corpo, ou seja, ele é mais centrado no corpo, tá? Cabeça, pescoço e o nosso tronco aqui, tá? Em vermelho. Nossos ossos, a gente considera ele, né? Os livros de anatomia, os estudiosos consideraram a constituição dos nossos ossos num número de 206 ossos, tá? Na cabeça, então, nós vamos encontrar 22 ossos, sendo no crânio 8, na face 14. No pescoço, 8 ossos, sendo 7 vértebras, aqui na nossa região da cervical, que a gente vê em coluna, e um osso hioide. No tórax, 37, 24 costelas, 12 vértebras e o osso externo, um osso externo. No abdômen, a gente tem 7, 5 vértebras, um sacro e um cóccix. Membros superiores, 32, sendo cintura escapular 2, tá? Braço 1, antebraço 2, mão 27. E membros inferiores, aliás, ele está contando como sendo um membro inferior, né? Ou seja, uma perna. Ali em cima, membros superiores, ele contou como um só, tá? Um membro superior, ou seja, o braço. Nos membros inferiores, a gente tem 31, no membro inferior, desculpa, sendo cintura pélvica 1, coxa 1, joelho 1, perna 2 e pé 26. E ossículos do ouvido médio, que na região do nosso ouvido, numa região chamada ouvido médio, a gente vai ter 3 ossinhos ali, tá? Algumas coisas desse slide aqui que eu quero comentar com vocês. Cintura escapular, ele cita aqui 2. O que seriam esses 2 ossos que formam a cintura escapular? A nossa escápula e a nossa clavícula. A clavícula a gente consegue sentir aqui na frente, tá? É um osso mais em S, tá? Ele é um osso curvado. E aqui atrás, a gente tem mais recoberto com músculo, a gente vai ter o osso da escápula. Esses ossos aqui da mão, os 27, a formação dele, ele é constituído pelas falanges, ossos dos carpos e os metacarpais. Do pé, a gente vai ter também as falanges, esses 26, tá? Os tarsos, ossos dos tarsos e os metatarsais, tá? Os ossos, eles também são classificados de acordo com algumas características, tá? Então, nós vamos ter essa classificação: ossos longos, curtos, laminares, pneumáticos e ossos irregulares. Ossos longos, aqui como na primeira imagem, a gente vai ver que o comprimento desse osso, ele é maior que a sua largura. Ossos curtos, ele cita aqui os ossos da mão, os ossos carpais, eles vão ter o comprimento mais ou menos parecido com a sua largura, tá? Os laminares, a gente também tem essa relação de ter um comprimento mais ou menos parecido com a sua largura, só que diferente do osso curto, além dele ser um osso maior, a sua espessura, ela é contínua. Se você for tocar num osso laminar, né, ou também chamado de osso plano, você vai ver que, como o próprio nome diz, ele é mais plano, ele não tem irregularidade, como a gente observa aqui na imagem, ó, do osso curto. Ele é contínuo, tá? Irregular, ele não se encaixa em nenhuma das características anteriores, tá? Ele tem formas diferentes, formas irregulares. E ossos pneumáticos, aqui na imagem, apontando os ossos da face, são alguns ossos que nós temos na face que eles possuem cavidade, aonde, ali da palavra pneumo, ar, eles são preenchidos com ar, tá? Em relação aos músculos, gente, eu vou citar para vocês, nesses próximos slides, alguns movimentos, vou tentar demonstrar alguns movimentos de algumas articulações e vou citar alguns músculos que realizam esse movimento. Na próxima imagem vai ter a imagem dos músculos. Eu quero que vocês pausem essas imagens e procurem esses músculos que eu falei anteriormente, tá? Então vamos lá.
Os tipos de músculos inicialmente. Então, nós temos 3 tipos de músculos. Os estriados esqueléticos, que são esses que a gente consegue tocar, que são mais superficiais, estão em contato com os ossos esqueléticos, tá? Nós temos os lisos, que eles formam os nossos órgãos, tá? Na região interna aqui do nosso corpo. E nós temos o cardíaco, ou também chamado estriado cardíaco, que é um músculo específico e que a gente encontra apenas no coração, né? Então, iniciando nos ombros, nós temos a articulação dos ombros, tá? Os ombros, eles vão realizar um movimento, aqui, como diz no slide, um movimento de abdução e de adução. O que seria isso? Os movimentos de abdução e adução são movimentos que acontecem aonde distanciam ou aproximam da linha média do nosso corpo. Que é a linha média? É a linha mais, como se fosse uma linha imaginária que está mais central no nosso corpo. Então, vamos imaginar que a gente tem uma linha mais central no nosso corpo. Eu tenho a articulação do meu ombro. Eu vou fazer um movimento de distanciamento dessa linha média, tá? Distanciar. Levantar, elevar o meu braço aqui, ó, para a minha lateral, tá? Subir o meu braço. Estou distanciando da minha linha média. Esse é o movimento de abdução do meu ombro, tá? Se eu retorno com o meu braço, eu aproximo da linha média, esse é o movimento de abdução do meu ombro. Que eu estou mexendo, ó, é a articulação do meu ombro, tá? Quem faz o movimento de abdução é o deltoide e o supraespinhoso, são esses 2 músculos. De adução, peitoral maior e grande dorsal. E aqui nós vamos ter, na próxima imagem, esses músculos. Cotovelos, gente. Os nossos cotovelos, a articulação do cotovelo, ele vai fazer um movimento de flexão e de extensão. Quem realiza o movimento de flexão é o bíceps braquial e o braquial, e extensão, o tríceps braquial e o ancônio, tá? Flexão e extensão, o que que é? A gente, vamos representar aqui na articulação do cotovelo. A articulação do meu cotovelo, tá? Quando eu faço o movimento dobrando o meu braço, aqui meu antebraço, isso se chama flexão, tá? E extensão é quando eu estico. O que que acontece? Na flexão, na articulação do cotovelo, quando eu dobro o meu braço, eu diminuo o ângulo dessa articulação. Quando eu realizo a extensão, eu aumento o ângulo dessa articulação. Ou seja, flexão é quando eu diminuo o ângulo da minha articulação e extensão é quando eu aumento. Uma outra coisa que eu não indiquei é que o meu ombro ele também realiza esse movimento, tá? Flexão e extensão. Quando eu levanto o meu braço, ó, aumentando o ângulo da minha articulação e quando eu diminuo o ângulo, né, levando o meu braço para trás, eu faço a extensão, tá? No caso do cotovelo, quem realiza esses movimentos é o bíceps braquial e o braquial e extensão, o tríceps braquial e o ancônio, que está representado nessa imagem. No antebraço, que é essa minha região do braço, que é o antebraço, nós temos o braço aqui mais superior e o antebraço mais inferior, tá? O que que ele faz? Ele faz a pronação e a supinação. Pensa lá na academia, o exercício de supino, quando a pessoa ela deita num banco e coloca a barra, o peso, na frente do corpo dela. E ela tem que levantar e abaixar esse peso, tá? Esse é o exercício supino e a pessoa está numa posição supina, que a gente fala também. O nosso antebraço no plano anatômico, né, se a gente está no nosso plano anatômico, o nosso antebraço ele já está numa posição supina, tá? Se a gente coloca esse antebraço virando a palma da mão para baixo, a gente coloca o nosso antebraço numa posição de pronação, tá? Então, ó, supinação e pronação. Deixa eu ficar de lado. Supinação e pronação. Quem realiza esses movimentos? Pronação, pronador redondo e pronador quadrado, e supinação, bíceps braquial e supinador. A gente vê na imagem. Depois, o nosso punho, a gente vai ter movimento de flexão e extensão. Lembra lá, flexão é quando eu diminuo o ângulo da minha articulação e extensão é quando eu aumento. Então, eu tenho aqui o meu punho. Vou fazer um movimento de flexão. Eu trago a minha mão mais próxima do meu antebraço. Estou flexionando, diminuindo o ângulo da minha articulação.
Extensão é quando eu estico aqui a minha mão, ó. Estou fazendo, aumentando o ângulo da minha articulação. Quem faz esses movimentos de flexão e extensão é o flexor radial do carpo, de flexão no caso, palmar longo e flexor lunar do carpo, e de extensão, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e extensor ulnar do carpo. Observem bem as imagens, procurem os músculos, tá? Uma dica, caso vocês não consigam visualizar os músculos nessas imagens, joga no Google o nome desse músculo, que ele vai aparecer várias imagens que vai te indicar certinho como que é esse músculo, tá? Agora no quadril a gente vai observar os movimentos de flexão e de extensão. Então vamos lá, articulação do quadril. Vamos ver se dá para visualizar aqui. A articulação do quadril, gente. Vamos lá. Movimento de flexão e extensão que o slide fala. Ó, quando eu levanto a minha perna, diminuindo o ângulo da minha articulação, eu estou fazendo flexão. Quando eu retorno, eu estou fazendo o movimento de extensão. Tá? Esses movimentos do quadril de flexão e de extensão, o movimento de flexão ele é realizado pelo psoas, ilíaco, reto femoral e reto abdominal. De extensão, o glúteo máximo, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranáceo. Então, nós temos aqui nessa imagem, tá? Principalmente nessa aqui da esquerda, os músculos distribuídos. Pausem o vídeo, dê uma olhada mais cuidadosa aí na imagem, que vocês vão conseguir identificar os músculos, tá? Aqui na próxima imagem. O quadril ele também realiza o movimento de abdução e adução. Lembra lá do braço, tá? Movimento de abdução. Estou distanciando da minha linha média. E a adução, estou aproximando. O quadril é a mesma coisa. Olha só, elevando meu quadril para a lateral. Estou fazendo a abdução, distanciando. E retornando, estou fazendo a adução. A abdução, quem realiza é o tensor da face lata e glúteo médio. A adução, adutor magno, adutor longo, adutor curto, grácil e o pectíneo, tá? Então aqui nós temos a imagem. Representação dos músculos, aqui nos adutores. A articulação do joelho, gente. A articulação do joelho realiza flexão e extensão. Lembra lá, flexão quando eu diminuo o ângulo da minha articulação e extensão quando eu aumento esse ângulo. Então eu tenho o meu joelho. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Quando eu dobro esse meu joelho, eu estou fazendo a flexão, estou diminuindo esse ângulo, tá, da minha articulação. Quando eu estico, eu estou fazendo a extensão. Então, ó, dobrando meu joelho e esticando, né, estendendo o meu joelho. Flexão e extensão. Flexão quem realiza é o bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. E extensão quem realiza é o reto femoral, vasto medial e vasto intermédio e vasto lateral, tá? Aqui nós temos os flexores, os extensores e agora chegando no tornozelo. O tornozelo representado pela minha mão. O tornozelo, ele realiza o movimento de plantiflexão e dorsiflexão. Então aqui eu tenho o meu pé, por exemplo, tá? Fazendo representando o meu pé, aqui a minha mão. O movimento de plantiflexão, o que que é? Aqui embaixo do meu pé eu tenho a região plantar que a gente chama, tá? Então o que que é? Olha só, o sufixo da palavra é flexão, tá? O movimento de flexão é quando eu diminuo, né, eu aumento o ângulo lá da minha articulação. Plantiflexão, região plantar. Então é algum movimento que vai modificar, vai movimentar essa região. Então vamos fazer uma plantiflexão, ou seja, faça a flexão da minha região plantar. Dorsiflexão é região, ele está representando aqui, indicando a região de cima do meu pé, que é a região dorsal. Então, vou fazer uma flexão dessa região dorsal, ou seja, eu vou diminuir o ângulo da minha articulação, movimentando essa região, tá? Então, ó, dorsiflexão, plantiflexão. Quem faz esses movimentos? Plantiflexão, gastrocnêmio, isóleo, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux. E dorsiflexão, tibial anterior, extensor longo dos dedos e extensor longo do hálux, desculpa.
Então, aqui nós temos os plantiflexores, dorsiflexores. E ainda no tornozelo, a gente vai ter um movimento de inversão e eversão. Então, eu tenho aqui o meu pé, tá? O que é o movimento de inversão e eversão? O movimento de inversão é quando essa minha região plantar, eu viro, né? Eu jogo ela mais para minha região medial, para minha linha média. Então, eu tenho aqui o meu pé, tá? Eu vou fazer uma inversão. Geralmente, nessa posição, quando a gente torce o tornozelo, tá? Pisa de mau jeito e torce. Eu levo a minha região plantar, indicando aqui, ó, mais próximo da minha região medial. Eversão ao contrário, eu jogo meu pé para fora, tá? Eu jogo essa região plantar para fora, tá? E quem faz esses movimentos? Inversão. Tibial posterior, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux. E eversão, fibular curto e fibular longo. Então aqui tem os inversores dos pés, do pé, e os eversores do pé, tá?